Ora, avanço já para a conversa com João Dias da Silva, da Federação Nacional da Educação. Mais uma vez, bom dia. Olhando para este anúncio, já que esta manhã Mário Nogueira da FENPROF nos disse que não há novidade neste anúncio do Secretário de Estado, que são os procedimentos concursais semanais, que acontecem habitualmente. Este anúncio do Secretário de Estado vai ou não resolver, na sua perspectiva, os problemas dos docentes? Espero que o Ministério da Educação, nós esperamos que o Ministério da Educação adote todos os procedimentos que forem necessários para rapidamente garantir que os alunos tenham aulas. O que é surpreendente é que não se esteja a realizar um esforço de crescimento de exigência quanto à urgência com que se faz a colocação dos professores que são necessários para a abertura do ano letivo. E aquilo que o Ministério está a dizer é que vai proceder às colocações de professores, em muitos casos professores que ainda não foram colocados para lugares que estavam sem professor desde o princípio do ano letivo, e refere também, ao que percebemos, a questão dos professores que, tendo sido colocados na primeira bolsa de contratação, viram anulada a sua colocação e que agora eventualmente poderão ser colocados numa outra escola. Aquilo que nós consideramos que é uma situação de desrespeito em relação às pessoas, em relação àquilo que foi o esforço que as direções das escolas fizeram para garantir a abertura do ano letivo e que viram que, através de procedimentos que o Ministério da Educação já considerou como erros e como anormais, viram que todo esse seu trabalho, toda essa sua preocupação foi por água abaixo. E, neste momento, as famílias sentem é que as crianças estão sem professor. Ora, aquilo que o Ministério tem de fazer é agilizar aquilo que são os procedimentos habituais. Aquilo que nós menos estamos habituados é que, nesta altura do ano, ainda haja alunos que nunca tiveram aulas. Aquilo que acontece normalmente nesta altura do ano é que as necessidades eventuais das escolas surgem da existência de um professor que fica doente, de uma professora que entra em licença de maternidade, de uma outra situação qualquer que impede. Mas ficou não satisfeito com o anúncio que foi feito ontem? Tudo aquilo que seja feito para garantir a colocação de professores, para garantir aulas aos nossos alunos, são boas notícias, e nós desejamos é que elas aconteçam, que essas colocações não sejam só anunciadas, mas sejam realizadas, sejam concretizadas. É isto que as famílias precisam de ter, é isto que os professores que estão por colocar precisam que seja feito, é isto que as escolas precisam que seja realizado. Flinte Lima, acredita que de uma vez por todas a situação vai ficar resolvida? As escolas estão desejosas, de facto, de ter os professores que faltam, os alunos estão desejosos de não terem furos nos seus horários. Portanto, eu encarei esta comunicação do seu Secretário de Estado como um sinal de esperança. Alguém que está preocupado com a situação e a quer resolver. É pena ser um pouco já tarde, não é? Já estamos na quarta semana de aulas, mas também é certo que mais vale tarde do que nunca. Portanto, da parte dos diretores, o sinal foi dado. Penso que se poderá ver com este sinal uma luz ao fundo do túnel que teima em ficar distante, e, portanto, nós de facto queremos os professores nas escolas. Não faz sentido, estamos a 7 de outubro em Portugal e há alunos que não têm ainda o professor de português, o professor de história, o professor de matemática, e estes alunos vão ter exame mais tarde, em maio, em junho, e também é preciso começarmos a pensar como é que vamos recuperar as aulas não dadas a estes alunos. Eu acho importante o Ministério resolver o problema dos professores. Penso que é nitidamente um problema laboral, tem que ser ultrapassado, mas também o Ministério deve virar as suas energias, juntamente com os diretores, para o tal apoio que estes alunos, de facto, têm que ter, porque têm que estar em equidade com os seus colegas da maior parte das escolas públicas portuguesas, que têm os seus professores desde o início do ano letivo. Mas não há risco destes novos procedimentos concursais, de alguma forma, fazerem acontecer o que já se verificou? Ou seja, haver, para colocar estes docentes que precisam de colocação, prejudicar outros que já estavam colocados? Nós pensamos... De forma é que se pode garantir que isso não se repita? Pois, nós não sabemos como é que se vai realizar o concurso, os dois concursos, os dois grandes concursos que ontem foram anunciados pelo seu Secretário de Estado. O que nós pensamos é que foi ou é uma solução encontrada por este Ministério para resolver este problema. Eu não quero crer que para resolver um problema vamos criar 2 ou 3. Isso é impensável neste momento. Não temos tempo para isso. Nós neste momento não temos tempo para criar mais problemas. Temos tempo de sobra para os resolver. Temos que resolver. Portanto, e nós estamos do lado também da solução. Penso que é um sinal, mas esse sinal dado pelo Secretário de Estado, as suas consequências, como disse o colega João Dias da Silva, terão que ser fortes, terão que ser céleres e terão que ser esta semana. Estamos já na quarta semana de aulas e há alunos que não tiveram ainda algumas disciplinas desde o início do ano letivo. Não é admissível. João Dias da Silva, não teme que, a FNE não teme que isso aconteça, que o novo concurso acabe por prejudicar quem já está colocado? Nós desejamos que não aconteçam situações que tragam prejuízo para as pessoas. Já vimos o prejuízo que ocorreu
para as pessoas que viram a sua colocação anulada em relação à Bolsa de Contratação do dia 12 de setembro. Vamos apoiar estas pessoas na contestação muito legítima a que têm direito e naquilo que são as consequências que devem ser medidas e naquilo que for possível dar às pessoas como compensação, porque houve pessoas que já tinham rendas de casa pagas para vários meses, havia pessoas que fizeram a deslocação dos seus filhos para outras escolas e que agora têm de retornar. O que é certo é que João Casanova de Almeida disse ontem que quem se quiser queixar deve seguir para o tribunal. E aí nós vamos dar apoio a todos os professores nessas condições. Agora, esta forma de encarar a solução dos problemas com apenas vão discutir isto em tribunal, parece-nos que é muito curto, muito pouco, e gostaríamos que a solução tivesse sido outra, e aquilo que nós entendemos é que há efetivamente prejuízos muito fortes para muita gente, há prejuízos para os alunos que vêm trocar do professor agora no fim de meia dúzia de dias de aulas, e achamos que estas circunstâncias não são nada aceitáveis, mas como diz o colega Filinto Lima, acho que aquilo que nós temos de procurar é todos contribuir para que a solução seja encontrada o mais rapidamente possível. Eu creio é que rapidamente as crianças têm de ter aulas. Aquelas que ainda não tiveram aulas, que passem a ter aulas. É preciso garantir a normalidade de funcionamento do ano letivo. Não há ninguém na sociedade portuguesa que entenda porque é que cada início do ano letivo tem de ser marcado por perturbações relativas à colocação de professores. Porque é que isto não é feito antes, a tempo e horas? Eu acho que não há ninguém na sociedade que entenda este atraso. E nós próprios, ligados ao sistema educativo, nós temos tentado contribuir para que estas situações não ocorram. E é preciso rapidamente resolver o problema este ano e também trabalharmos muito seriamente do lado da solução para que no próximo ano tudo seja feito com muito mais antecedência e não se repitam situações destas. A seguir, é evidente que também vamos ter que dar apoio às pessoas que estão prejudicadas neste processo. Mas olhando para essas pessoas que estão prejudicadas e que queiram avançar para o tribunal, há uma dúvida que se coloca. O alvo dessa queixa judicial vai ser quem? O Ministério da Educação ou serão os diretores das escolas, os diretores dos agrupamentos a ser visados em tribunal? Quem está em causa é o Ministério da Educação, a instituição Ministério da Educação, a organização Ministério da Educação é que está em causa e será a esse nível que acionaremos as questões. Mas também gostava de dizer que esta não é uma situação nova. Já nos anos anteriores, este mecanismo da BCE provocou várias situações em que houve tentativas de anulação de colocações. E sempre que estas situações ocorreram, houve intervenção dos nossos sindicatos, da FNE, e aquilo que nós registamos é que em todos os casos a anulação de concurso foi anulada. E o que houve foi a necessidade de colocar um outro professor no mesmo lugar. Já no passado aconteceram situações destas, o que significa que aquilo que nós dizemos relativamente à Bolsa de Contratação tem razão, que ela precisa de ser corrigida, alterada no diploma de concursos, e aquilo que nós entendemos é que, tal como tivemos sucesso no passado em relação a anulações indevidas de colocações feitas no âmbito da BCE, também neste ano, de certeza que vamos ter sucesso relativamente àquilo que vão ser os procedimentos que às vezes até nem precisam de chegar a tribunal para conseguirmos garantir o respeito que é devido às pessoas e o estrito cumprimento da legalidade. Não estamos a pedir nada de excepcional, é o estrito cumprimento da legalidade. Quando o Ministério da Educação confessa que comete um erro, tem de saber e sentir que isso representa responsabilidades relativamente à forma de ultrapassar a situação sem que sejam excessivos os prejuízos, limitando o mais possível os prejuízos que possam recair sobre as pessoas envolvidas. Sr. Lima, acredita que esta situação vai ser reparada sem que haja necessidade de avançar para o Tribunal? Ontem o caminho apontado pelo Secretário de Estado seria a via judicial. Embora eu também me pareça, e concordo com o que disse o João Dias da Silva, que de uma forma administrativa o Ministério da Educação poderá chegar a acordo com aqueles professores que entretanto não forem colocados. Eu também penso que estes 150 professores que ficaram sem lugar, nestes dois concursos ou nestas duas colocações que esta semana irão acontecer, poderão ter o seu lugar, portanto, preenchido e poderão lecionar, embora com prejuízos, eu reconheço,
que não lhes serão ressarcidos, como por exemplo, estar numa escola, alguém do Porto está numa escola de Beja e agora vai dar aulas no Algarve. Isso é um bocadinho, é complicado, mas eu penso... Damos conta da situação de professores que chegaram a pagar 4 rendas adiantadas em Lisboa, pessoas do Norte que foram para Lisboa e depois tiveram de sair. Mas eu penso que o nosso Ministério, de uma forma administrativa, conseguirá resolver isso com estes professores e, aliás, o João Dias da Silva da FNE agora até o disse e penso que será a via mais importante, não a via litigiosa, mas a via administrativa para resolver estas questões, mas é evidente que cada professor saberá do seu caso e os sindicatos, bem sei, irão apoiá-los numa tentativa de serem ressarcidos. Em relação a quem deve ser, ou contra quem deve ser metida uma possível ação, eu não tenho dúvidas que não é contra os diretores. Aliás, quero dizer que na passada sexta-feira, depois de nos terem enviado o mail da DGAI para nós revogarmos um dos pais que não fomos nós que criamos, em relação ao ato administrativo que não fomos nós que criamos, a DGAI, muito bem, na plataforma das escolas e de cada professor, apareceu lá a concurso anulado em 3/10/14. Portanto, a DGAI assumiu o erro, o lápis, é evidente, portanto não teriam que ser os diretores. Nós, diretores, simplesmente comunicámos a situação aos professores, muitos deles até já sabiam, pelas notícias, o que tinha acontecido. Agora, eu acho que isto é um não pode acontecer nada aos diretores que rubricaram essa orientação? Eu penso que não neste momento, porque a DGAI já assumiu. E não foi implícito, foi expressamente. Nas plataformas das escolas dos professores está lá expressamente a DGAI a dizer que anulou, portanto, a colocação em virtude da reconstituição da lista de ordenação. Portanto, eu acho que isso é um assunto resolvido entre a DGAI e os diretores. Agora, aquilo que eu também acho é que nós devemos apagar este fogo. Isto é um fogo que está a arder nas escolas, não é em todas, mas em algumas escolas, um fogo que está a arder. Devemos extingui-lo e devemos pensar seriamente todos, e quando digo todos não é só o Ministério, é o Ministério, são os sindicatos, são os diretores, são os professores, na reforma do sistema de colocação de professores. Faz algum sentido um professor saber que no dia 1 de setembro tem que ir para a escola X ou Y? Não faz sentido. Faz sentido o professor saber no dia 6 de outubro, este ano sabemos que é um ano muito excepcional, saber que foi colocado no Algarve? Não faz sentido. Eu acho que faz sentido um professor fazer a sua vida para o próximo ano letivo, mas sabendo que vai dar aula na escola X em julho. Isto é possível, haja vontade das pessoas. E as pessoas não são só o Ministério. São o Ministério, são os sindicatos. É muito importante os sindicatos também juntarem-se a esta reforma do sistema de colocação de professores, os diretores também e os professores, é evidente. E no próximo ano nós temos que aprender com os erros que cometemos todos os anos. E todos os anos isto sucede na escola pública portuguesa, este ano agravado pela situação da Bolsa de Contratação. João Dias da Silva, este tema deve dar um mote para essa reforma profunda do sistema de educação, incluindo mesmo o próprio calendário escolar que muitos defendem que deveria ser revisto? Há vários aspectos da organização do calendário escolar e dos tempos escolares que nos preocupam e desde o início do mandato deste Ministério que o colocamos em cima da mesa ao Ministro Nuno Crato. E nós defendemos que deve ser equacionada muito bem a forma como se desenvolve o calendário de cada ano letivo. Repare, nós temos anos letivos onde às vezes o terceiro período é um período de curtíssima duração, com um número de aulas muito reduzido. E nós achamos que devemos rever esta forma de organização do ano letivo, sem desrespeitar aquilo que são as festas religiosas, as festas populares. E o ensino superior consegue fazê-lo. Exatamente. Nós também, em respeito até também pela autonomia das comunidades, dos territórios em que as escolas se inserem, que aí assim possa haver diversidade de calendários, tendo em conta aquilo que é a realidade de cada território e quando as decisões são tomadas coletivamente por todos os agentes dessa comunidade, no sentido de uma organização do ano letivo que não ponha em causa, obviamente, a organização também do serviço de exames. Mas também discordamos, por exemplo, das provas nacionais que estão apontadas para o mês de maio. Achamos isto um contrassenso enorme, já o dissemos várias vezes a este Ministério da Educação, que é colocar provas nacionais durante o mês de maio e pedindo-se que depois as escolas continuem a funcionar normalmente quando estas provas assumem, pelo facto de serem no terceiro período, pelo facto de serem no mês de maio, assumem um caráter finalizador que representa para as pessoas que estão envolvidas, para os alunos em concreto e para as famílias, certamente um sinal de que os trabalhos estão a concluir-se. Como é que se compreende que depois ainda haja mais um mês e meio de atividades letivas? Achamos que esta localização esta organização do João Dias da Silva, escolar... eu peço desculpa por o interromper, mas por esta altura Nuno Crato está a falar em Lisboa, ele participa na Fundação Champalimau numa conferência, mas está já a falar aos jornalistas e presumo que esta colocação de professores seja o alvo dessas declarações.
Foram pedidos. E é disso. Nuno Crata, reação aos jornalistas nesta reta final, não dando a garantia de que os 150 docentes afetados serão novamente colocados nas escolas. Eu peço uma reação final aos nossos convidados, apelando à capacidade de síntese. João Dias da Silva, ficou sossegado com estas declarações, Nuno Crata? Não totalmente. Aquilo que nós desejamos é que não só os 150 professores que perderam a colocação e que estão à espera de nova colocação estejam todos abrangidos e que se mantenha uma situação de reparação das injustiças, mas há todos os outros que se viram obrigados, entre uma colocação e a outra colocação, a mudar radicalmente de vida e com prejuízos graves relativamente à sua organização de vida pessoal e familiar e com prejuízos financeiros e económicos para estas pessoas. Portanto, é preciso que todos estes fatores sejam encarados e não limitar a questão importante, é certo, destes 150 professores, ter também em conta aqueles que viram as suas colocações alteradas do norte para o sul do país e, sobretudo, aquilo que é necessário garantir é que as escolas rapidamente tenham todos os professores de que precisam e as crianças e os jovens estejam a ter todas as aulas a que têm direito. Filipe Lima, depois destas declarações do Ministro, já estamos quase ao fim do mês do arranque do ano letivo. O que é que indiciam estas palavras do Ministro? A situação vai ficar mesmo resolvida? Sim, eu espero que mais dia, menos dia, na próxima semana, este assunto já saia fora das agendas mediáticas. Era muito positivo, mas que fique inserido na agenda política. O Ministro não pode esquecer que tem que proceder, eu acho que foi o clique, temos que proceder em Portugal à reforma do sistema de colocação de professores. Portanto, que saia este assunto da agenda mediática, não é agradável vir para as televisões falar de uma forma negativa da educação, mas peço que este assunto não saia da agenda política e tenho os diretores do lado do Ministério para ajudar a criar um sistema de colocação de professores que não traga estes constrangimentos que trouxe este ano. Filipe Lima, João Dias da Silva, agradeço a ambos a presença neste jornal. Um bom dia.